Muito boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo de mercado e dessa vez com uma cara nova, porém antiga. Caio Schettino, nosso head de alocação, grande amigo pessoal, sócio meu aqui da Critéria, está aqui conosco substituindo, né, Thiago Pedroso, que cuida da mesa de renda variável. Uma Pedroso tem um problema lenda. na voz dele, né? Ele está sem voz, pegou uma gripe forte, está viajando também. Eu também estou aqui em Curitiba, não consegui estar presencialmente com o Caio aí em São Paulo, mas não deixaremos, né, de fazer esse bate-papo toda sexta-feira. Pessoal, para vocês que nos acompanham, de novo, a gente sempre bate essa tecla, mas o modo que o YouTube reconhece e repassa esse conteúdo para audiências com interesses parecidos é através do like, é através da inscrição da página. Então, pô, aquele papo de blogueirinho, né? Por favor, se puder deixar o like, ajuda demais a gente. Caião, uma honra ter você aqui conosco. Acho que essa semana foi carregada aí de notícias corporativas e notícias macroeconômicas, né? A gente teve PIB nos Estados Unidos, PIB na zona do euro, inflação nos Estados Unidos, inflação na zona do euro, 30% do S&P 500 reportando as suas métricas corporativas. Entre esses 30%, a gente viu as Big Techs dando uma aula, né? Microsoft subindo aí mais 10% pós-resultado, Facebook subindo 15%, Google também superando receita e lucro, assim como a Amazon, que pelo dia foi o patinho feio, porque decepcionou na divisão de nuvem, né? Uma rentabilidade aí aquém do esperado, mas de fato, muito para conversarmos. Caião, como eu sei, você passou a semana inteira no Rio, conversando com vários gestores, fazendo vários roadshows, queria que você começasse aqui esse bate-papo semanal e contasse para a gente um pouco de como está o clima ali no Leblon, na Faria Lima Carioca. A península, né? A famosa península. Mas antes de mais nada, Rafa, até me apresentando aqui, é um prazer enorme estar nesse fechamento de mercado aqui com vocês. A responsabilidade em cima dos meus ombros, ela é gigantesca ao representar aqui o Thiago Pedroso. Tem uma vasta experiência aí no mercado de ações. Como o Rafa falou, né, eu fico responsável aqui pela alocação do escritório como um todo, então acabo navegando ali um pouco ali de cada um dos produtos. Acho que posso trazer e acrescentar aqui um pouco na frente de fundo imobiliário, FIAGRO, fundos de infraestrutura, fundos de renda fixa, como também ações, porque apesar da temporada de resultado nos Estados Unidos já estar mais avançada, aqui no Brasil, na semana passada, a gente teve bons resultados, especialmente na frente de utilities, né, logística, até alguns ali na frente de commodities. Depois a gente pode entrar em mais detalhes, Rafão. Rodando ali a península do Rio de Janeiro, né, a Faria Lima, lá do Rio, que é o famoso Leblon, a gente conversou com os principais gestores. E olha, Rafa, esse resultado das empresas de tecnologia promete gerar bons ganhos aí para os fundos multimercados. A gente até participou juntos, né, da conversa com o pessoal da Vinland, e naquela oportunidade eles ressaltaram, né, a posição que eles estavam long Nasdaq e short Russell 2000, que aí você pega aquelas empresas ali de médio, pequeno porte. E quem fez esse trade se deu muito bem. Mas a principal pauta que a gente ouviu, Rafael, lá, enfim, na Faria Lima, era esse receio, né, contra o pós dessa temporada de resultados, né? Muitos ainda acreditando em preços erráticos aí para o mercado americano, e aqui no Brasil você tem aí uma bela oportunidade no setor de infraestrutura, que é até um tema que depois eu queria trocar em mais detalhes com você. Mas eu queria até saber de você, Rafa, essas empresas com caixa, num cenário turbulento, né? Onde você tem alguns problemas ainda na frente de cadeias de suprimentos, ainda tem um mercado de trabalho apertado. É um cenário onde winner takes all, né? O grande acaba tomando tudo. Né? Como que você enxerga essa disparidade de tamanho agora no mercado? Quem é grande tem mais espaço para manobra? Vídeo uma Apple aí agora com essa frente de banking? Perfeito, Caião. E, pô, até quero saber depois se você conversou ali com a Gávea, né? Com o Arminio. Ontem Conversamos. hoje saiu uma matéria aí da O Bloomberg falando Armínio. que o Arminio acha que esse arcabouço fiscal é algo que é impossível conter É, aí as contas públicas, né? Ele que endossou ali o governo Lula, depois escreveu a carta aberta junto com outros economistas, né? Pedindo ali um certo senso de responsabilidade ao que tem o fiscal, mas muita volatilidade.
Respondendo a sua pergunta, Caião, a gente viu, pô, os grandes nomes realmente puxando a Bolsa Americana esse ano, né? Não tem amplitude na Bolsa Americana. 90% dos ganhos foi composto, né, por 10% das ações que são justamente, né, essas big techs que reportaram métricas muito sólidas. E a Apple, por exemplo, tem 200 bilhões de dólares em caixa, né? Então eles podem fazer o que lhe bem entender. Eles estão se verticalizando para outras indústrias, que é o caso do banking, com a conta, né, pagando ali 4 e 15% ao ano. É o caso justamente, eventualmente, lançar um headset, né, de realidade aumentada, que talvez estejam fazendo, tem boate, o carro elétrico, e por aí vai. Mas o que eu fico muito receoso, Canhão, é desses valuations, tá? Microsoft negocia a 11 vezes receita, Amazon negocia a 100 vezes lucro, 100 vezes lucro, né? E até onde o Fed irá, né? Ele vai dar 25 na reunião de maio, mas ele vai dar 25 na reunião de junho, Caio. E a reunião de maio é semana que vem, né? Qual que é a sua opinião e o que os gestores acham? Maio está dado, mas o que vem depois? Rafa, um consenso geral dos gestores, aí não só a Gávea, né, que a gente conversou, mas a gente conversou com a JGP, com a SPX, com a ART, são gestoras aí com mais de 20 bilhões de capital ali, todas elas já com grandes formadores, não só de opinião, como também de preço no mercado. E a visão que a gente tem hoje é que não haverá corte de juros nos Estados Unidos, pelo menos neste ano, né, e que no Brasil esse corte deve se iniciar provavelmente nas últimas 3 reuniões, que aí seria ali, né, a reunião de outubro, novembro e dezembro. Na verdade, não tem reunião em outubro, desculpa, setembro, novembro e dezembro. E aí a questão é magnitude, né? Enquanto alguns acham que o primeiro corte é de 0,25, depois 2 de 0,50, outros acreditam que são 3 de 0,50, né? Está precificado ali uma Selic retornando a um patamar de 12,75, 12,5 até o final do ano, que é bem em linha com o que o Focus aponta hoje, né? O mercado futuro está antecipando esse movimento, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o mercado já traça uma probabilidade ligeira ali para junho, mas quando você vê ali agosto, o mercado já acredita que o primeiro corte de juros no Brasil de 25 pontos se dá em agosto. Os gestores acreditam que esse juro se mantém alto por mais tempo. E até subindo essa imagem aqui agora na tela, como vocês podem ver, essa foi um dado divulgado hoje, né, pelo Banco Central, um relatório aí feito pela equipe do Roberto Campos Neto, né, formato colegiado, um comitê, trazendo a relação de dívida bruta dos países frente ao seu PIB. Eu destaco, né, o gráfico aqui do meio, né, da esquerda, onde você tem a linha azul ali mais escura, a dívida do Brasil em 88,2% do nosso PIB. Quando você olha, por exemplo, para a Colômbia, está 61,1%, Peru a 34%, México a 56%, ou seja, são países que não só deram menos calotes do que o Brasil na história, ou seja, tem fama de ser melhor pagador, como estão com menos dívida. Eles estão mais adimplentes, eles conseguem honrar com seus compromissos melhor do que o Brasil. E aí, hoje, sai o dado que a Colômbia joga os seus juros a 3,25. O México leva os seus juros a 11,50. Chile, Peru, todos ainda em processo de aumento de juros. Como que a gente aumenta ou abaixa, como que a gente abaixa os nossos juros aqui no Brasil sem sentir essa vazão pelo câmbio? Aí olha ali os outros dois lados da direita, né? Taxa de poupança média do brasileiro é abaixo de todos os pares na América Latina. Quando você vê ali o CDS, que é o Credit Default Swap, o seguro contra a dívida do Brasil, ou seja, se o Brasil inadimplir, eu te devolvo o principal. Hoje está em torno de 2%, também muito acima ali dos seus pares. Então, quando você tem, né, essa politização de uma tomada de decisão altamente técnica, abre um precedente muito perigoso aqui no país, e foi o que a gente viu. Graças a Deus, nas últimas 2 semanas, né, em visitas aí à China, posteriormente à Europa, né, a delegação ali do presidente Lula, foram, enfim, menores, né, os ataques diminuíram e a pauta se transformou em questões geopolíticas. Quanto ao arcabouço, Rafão, são 3 temas aqui que eu queria destacar com você
E aí eu posso até, né, subir aqui as pautas aqui no slide, né? O primeiro, o aumento da carga tributária, né? Hoje não se sabe a que ponto se vai tributar as empresas que são geradoras de lucros bilionários do Brasil, quanto que a gente revisa de preço, né, nesses ativos. Segundo ponto, você não tem um controle das despesas, há muita coisa fora do teto, né, fora do orçamento. Então são 13 itens ali compostos fora do orçamento. E por fim, a terceira, e essa eu acho que é muito mais um mito do que um fato, é que não há uma penalidade, ou seja, você tira, né, da lei de responsabilidade fiscal o atual governante. E aí, de verdade, senhores, a gente já viu ao longo da história diversas manobras na lei a fim de burlar o teto de gastos no passado. Não acho que é o fato de você falar, olha, aqui vai ter, né, uma lei de responsabilidade fiscal, é isso que vai inibir. O que inibe é um orçamento que faça sentido com premissas corretas. E aí as premissas podem estar um pouco equivocadas, tanto em participação do governo no PIB, tanto em crescimento, né, do Brasil esse ano, taxas de desemprego. Então, o que se construiu ali ao redor do orçamento que parece frágil, as premissas iniciais. E aí você tem alguns outros temas que o mercado não gosta e ele quer endereçar. Mas, Rafão, a turbulência por aqui está menor, tá? Entendi, não. Legal. E olhando esse slide aí, eu resumo isso com, enfim, 3 palavras: prêmio de risco. É por isso Prêmio. que os juros no Brasil é alto. É porque a gente tem uma taxa de inadimplência alta, a gente tem uma taxa de poupança baixa, a gente tem Perfeito. uma dívida PIB maior que nossos pares, e nosso CDS, que é nosso seguro contra a nossa dívida, né, é muito maior até mesmo nossos pares emergentes. Ou seja, para entrar dinheiro no Brasil, a gente tem que ter juros real, né, na casa aí do que 7, 8%. Hoje, a NTNB, que é o Tesouro Indexado à Inflação, nos títulos de curto prazo, ela está pagando ali IPCA mais 5,50, 5,80, né? 23 ali, 24. Quando você pega os títulos de longo prazo, está pagando um pouquinho acima de IPCA mais 6, as de mais longo prazo, IPCA mais 6,15. Mas, Rafão, um melhor setor para se expor a dívidas hoje é o setor de debêntures incentivadas, o setor de infraestrutura. São isentos para a pessoa física. E olha só, esse é um dado que a Arx vai trazer aqui para a gente no dia 10. Hein? A gente tem convocado já uma reunião com o Pierre, que é o gestor de crédito da Arx, do Banco de Nova York, né? Tem mais de 20 bi gestão só em crédito high grade. E eles trouxeram um estudo muito bacana, que ele mostra o quanto que um título de debênture incentivada, que é isento para a pessoa física, né, negocia acima do Tesouro. A média é de 0,40. Como você teve o ICMS ano passado, que reduziu muito forte, né, o faturamento dessas distribuidoras e transmissoras de energia, o risco dessas empresas aumentou-se consideravelmente. Hoje, para você ter uma noção, as debêntures incentivadas estão pagando 2% acima do Tesouro Brasileiro. E eu estou falando de empresas aqui, senhores, como Equatorial, Taesa, Copel, Eng, empresas AAA, geradoras de caixa com alta qualidade de crédito. Então, se eu te perguntasse hoje, você carregaria IPCA mais 8, isento, na empresa que tem a menor governança corporativa do Brasil, que é o caso de uma Equatorial, ou numa empresa que tem uma segurança e uma robustez como uma Taesa? Então, não vejo menor oportunidade como a que nós estamos passando nesse momento. Um gancho da sua fala, e tudo por isso eu estiver errado, tá? Seria interessante eventualmente alongar um pouco esses passivos, né? Porque a inflação está numa trajetória descendente. Mas a gente sabe que essa gastança toda, talvez um arcabouço fraco, enfim, essa raiz do governo PT, nos dá a entender que é juros altos e inflação alta, consequentemente, né? E quando que ela volta a ganhar atração? Né? A gente tem que lembrar que o Roberto Campos Neto, ele vai até quando lá? Até final de 24. Né? E depois o PT indica um representante do Banco Central próprio. Né? Já vem indicando diretores próprios. Então, eu gosto dessa ideia do IPCA+, mas para prazos ali entre 3 a 5 anos. O que você acha? Ô, Rafa, você sabe que o IPCA mais 7, se você pegar ele num período histórico e traçar ele 2 anos para frente, ele dá mais ou menos 210% do CDI. 5 anos para frente é 200% do CDI. 10 anos para frente é 240% do CDI. O que eu acho? Se você fizer uma preservação de capital através do IPCA no longo prazo,
você tende a bater o CDI. Nas taxas que a gente encontra hoje, será covardia. No setor de debênture incentivado, você não só vai pegar esse fechamento de curva, que é essa regressão à média, como você ainda vai pegar o fechamento do setor, né, que é um setor que abriu mais do que todos os outros. Então, ali é onde eu vejo grandes oportunidades para geração de renda esse ano, com certa tranquilidade, com menor volatilidade. E aí, no alongamento de passivos, se eu vou correr o risco em uma dívida para 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, por lei, uma debênture incentivada ela tem que ter o vencimento mínimo de 5 anos. A média hoje gira em torno de 15 a 20 anos. São dívidas e concessões de longo prazo. Eu gosto, inclusive na física, até olhando aqui dentro da Critério, todos nós possuímos esses ativos na carteira. Por quê? Nós acreditamos que não só a taxa é muito boa, as empresas são muito boas, mas no cenário desses juros começar a cair, eu consigo sair dessa dívida antes dos 5 anos, antes dos 10 anos, antes do vencimento, realizando, porque esses títulos são negociados, né, no mercado secundário hoje. Mas, Rafa, assim, de maneira geral... Eu vou contar uma curiosidade pro pessoal aqui, Caião. E aí, pô, eu quero que você me passe a bola, que já falou muito de Brasil. Nossa produção aqui daqui a pouco vai alertar o sininho e falar, pessoal, se passaram dos 25 minutos, corta aí que não pode ser mais que isso. Mas, pessoal, o Caião hoje, ele toca uma equipe de mais ou menos quase 10 pessoas, né, Caião? Não sei. Por aí. E, queiram ou não, a gente trabalhou junto em Nova York, há uns 5 anos atrás, faz tempo, e eu fui o primeiro estagiário do Caio. Tá? Eu fui o primeiro, tenho toda a honra aqui, prazer em falar isso, porque hoje ele tem uma frota de estagiários, analistas, enfim, que ajuda na tomada de decisão, na montagem de carteira dos clientes, critério, esse apoio que a gente presta a todos os assessores. A gente começou lá atrás em Nova York, eu estudei lá em Nova York, né? Ele estudou em Boston, a gente se conheceu por amigos em comuns, e aí ele foi trabalhar em Nova York, estava acabando a faculdade, e a gente morava muito perto, e ele foi lá e falou, pô, você parece inteligente, né? Tá fazendo no AIU aí, pô, gosto de conversar contigo e trabalhar comigo. Fez uma entrevista rápida, no seguinte já estava lá de estagiário, e aqui estamos, né? Novamente, juntos há um tempão. Mas show, Caio, pô, sempre aprendendo contigo. Deixa eu falar aqui um pouquinho dos Estados Unidos, senão a gente alonga demais a conversa. Me corta aqui, tá? Qualquer coisa, se você achar que tem algo a contribuir. A semana começou, pessoal, num tom muito negativo. Por quê? Porque saiu o resultado do First Republic Bank, né? Que novamente trouxe temores frente a essa crise bancária que parecia ter desaparecido nos últimos 15 dias, digamos assim. O First Republic perdeu 60% dos depósitos, a ação já caiu 95% no ano. Aí teve resultado de Santander, alguns outros bancos europeus, como o UBS, que vieram abaixo do esperado também, isso segunda e terça-feira. Então o mercado começou com fechamento nos juros, começou com aquela tese de hard landing, queda na bolsa, um clássico movimento de busca segurança, né? Até uma ascensão, uma valorização expressiva aí do ouro para começar a semana. Aí a gente viu, né, os resultados corporativos das Big Techs, começando na terça-feira após fechamento, com a Microsoft e a Google liderando e divulgando resultados melhores, né, e um guidance aí bastante firme dos trimestres subsequentes. Meta foi o destaque, foi a empresa, né, que mais gostaram aí, ao que tem de valorização pós-resultado, subiu 15%, gerou um fluxo de caixa livre de 7 bilhões de dólares, tá? E não gerava esse fluxo de caixa livre, fazia, se não me engano, 6 trimestres, fazia tempo que a Meta não gerava tanta rentabilidade, sendo super honesto, tá, pessoal? E aí veio, por fim, a Amazon, que no final do dia decepcionou um pouco na divisão de nuvem, mas em linhas gerais também veio acima. Então o mercado, até ontem, Caião, foi o melhor dia para o S&P desde o começo de janeiro, subiu 2%, quase, né? E hoje, até então, também estava subindo, mercado animado, a bolsa chegando ali, eventualmente, os 4.200 pontos, que vai ser uma resistência importante, né? Isso, bolsa americana. Indo para a parte macroeconômica, a gente teve o PIB, que saiu ontem dos Estados Unidos, veio metade do esperado, 1,1%, a expectativa era 2%, isso ano contra ano. O consumo continua forte, subiu 3,7%, ou seja, pessoas estão indo jantar fora, pessoas estão indo viajar. Enfim, não é à toa que a inflação núcleo que saiu hoje segue ali grudenta a casa de 4,6%. E quando a gente pega o super core inflation, que é o que o Fed mais gosta de olhar, você tira alimentos e tira energia, que já é o núcleo. Aí você tira housing, que housing tem defasagem, enfim, não querem colocar isso na conta. Está 4,5%, também bastante
grudento. Tá? O que colocou o PIB americano para baixo foi o investimento privado, que mostrou uma desaceleração um tanto quanto representativa. Na Europa, a gente viu exatamente uma combinação parecida, tá? O PIB subiu 0,1% ano contra ano, a expectativa é de 0,2%. Acaba que o maior detrator aí de performance na Europa foi a maior economia, a própria Alemanha. Isso até é um dado legal, né, Rafa? Porque na Europa, os países que são os patinhos feios surpreenderam positivamente e as economias desenvolvidas, Reino Unido e Alemanha, né, foram aí os principais detratores do continente europeu. Pô, Caio, é exatamente isso. Até depois eu mostro o gráfico aqui. Até, pessoal, eu queria mostrar algumas questões do Twitter, né? Minha produção liberou aqui, vocês vão gostar. Mas só para finalizar rapidamente, a Europa está com esse mesmo problema e é incrível a resiliência dos índices europeus, que subiram 18%, 20%, né? Pô, Bolsa inglesa, Bolsa francesa, o Eurostoxx 500, o Eurostoxx 50. Por que isso? Eu diria que tem algumas questões, tá? Um inverno ameno, uma estocagem de gás natural que no passado parecia ser um grande problema, a reabertura chinesa impulsionando aí a demanda por artigos de luxo, que na maioria das vezes são produzidos, né, por companhias europeias, Louis Vuitton, Hermès e por aí vai, tá? E, de fato, uma composição setorial bastante propícia, né, para surfar esse início de ano. Rolls-Royce subiu 58% no ano. Hermès subiu 37% no ano. Louis Vuitton Moët Hennessy subiu 35% no ano. Tá? E, enfim, dados curiosos, tá, pessoal? Os chineses estão comprando, hein, Rafão? Não, estão comprando pra caramba o consumo interno, o consumo discricionário, tá? Ele tá querendo inventar fora o chinês, tá aquele bonitão. Ele tá comprando um relógio novo, tá eventualmente, comprando ali uma malha bacana. É isso que tá acontecendo, tá, pessoal? Sendo super honesto com vocês. E aí, hoje tem um dado importante também, que é a inflação salarial. É um dado trimestral, que chama Employment Cost Index. Ficou acima do esperado, de 1,2% no primeiro trimestre de 2023, frente ao primeiro trimestre de 2022. Tá? O esperado era 1,1%. Aí saiu também a expectativa de inflação da Universidade de Michigan. Eles entrevistam ali alguns consumidores, né? Enfim, e pega essa expectativa. Subiu de 2,9%, a expectativa de 10 anos, para 3%. A de um ano, a gente já tinha visto na semana passada, que subiu de 3,6% para 4,6%. Né? Então, a gente tem uma conjuntura de dados, Caio, que me dá a entender uma palavra somente: estagflação. Crescimento aquém e inflação grudenta. Será que é isso que a gente vai ver nos próximos anos, meu amigo? Será que a gente está de volta na década de 70, né, com as consecutivas crises do petróleo, o embargo iraniano, né, a guerra da revolução? Talvez, Rafão, mas tem uma chance do mundo talvez não adentrar esse problema e ele navega justamente pelo nosso país, né? E foi uma semana até importante para o Brasil se posicionar, né, frente ao mundo. A gente criticou muito semana passada, né, as falas do Lula contra a Rússia e Ucrânia, né, considerando os dois ali sem deferir quem que era o agressor, quem que era o agredido, se havia, né, um respeito à soberania do território ucraniano. E o Lula ele foi para Portugal e para a Espanha, encontrou com os dois presidentes, inclusive o presidente espanhol Pedro Sánchez ocupa um cargo importantíssimo, pois ele assume a presidência do bloco da União Europeia já em julho, né? E o que foi discutido foi basicamente não só, né, uma negociação de paz, um acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia, que já vem, né, sendo negociado e costurado desde o governo anterior, ali iniciou em 2019, que tem todo um empurrão, né? Mas pela primeira vez o Brasil pode se colocar para o mundo como uma fábrica, como uma indústria com energia barata, com energia gratuita, né? Então os projetos que foram discutidos na Espanha foram projetos a fim de eólico e solar, né, aqui no Brasil, especialmente no hidrogênio verde, tá, pessoal? Para quem não conhece, o hidrogênio verde ele é uma forma de combustão muito mais eficiente do que o próprio petróleo, só que ele requer um alto consumo de energia. Então ele só torna viável, economicamente falando, numa economia, num país onde a energia é muito barata. E a nossa energia aqui, ela é de graça. Então o Brasil ele pode, de certa maneira, trazer uma desinflação para o mundo ao patriar, ao trazer essas indústrias manufatureiras, indústrias de automóveis, indústrias de aço, de ferro, que exige ali
né, bastante energia na sua produção para trazer esses custos aqui para baixo. E na frente de alimentos, eu não vou falar mais aqui, mas o nosso agro é um espetáculo, né? É eficiente, preserva o meio ambiente. A gente teve agora safra recorde de trigo, safra recorde de soja. O Brasil não produzia trigo. Esse ano já produziu mais do que a Argentina, que era o principal produtor da região do hemisfério sul, né? A gente produziu aí 13 milhões de toneladas de trigo somente em 2022. Então a gente está muito bem posicionado e por mais que a gente criticou as falas do Lula na semana passada, a gente tem que reconhecer que o discurso dele foi muito em linha, né? Foi um discurso por escrito. Foi a primeira vez que eu vi o Lula nos primeiros 110, 112 dias de seu governo, lendo por escrito, né? Sem falar de pautas muito sensíveis de boca para fora. Então, por mais que pegando alguns trechos ali isolados, você pode parecer que, né, pode tentar jogar para um lado ou para outro viés. Quando você vê o discurso inteiro dele, eu acho que foi muito bem colocado. Foi uma boa semana para esse país. Não só isso, né, a Bolsa começou segunda e terça ali refletindo um pouco os resultados lá fora, caiu aqui no Brasil, fechou hoje na máxima do dia, fechou 1,47 de alta, né, 104.500 pontos. Então, fechou a semana quase que no 0 a 0 ali. Mas é importante destacar o setor sucroalcooleiro. Rafão, no Brasil, em 2015, a gente teve uma quebra generalizada no setor de açúcar, muito por conta da volatilidade dos preços. E o açúcar atingiu a máxima histórica ao longo dessa semana. Então, o resultado das empresas de Ibovespa, que são produtoras de etanol, que são produtoras de açúcar, né, as empresas sucroalcooleiras que a gente chama, foram excepcionais. Então, São Martinho, Cosan, Jales Machado aí com excelentes perspectivas aí olhando para 2022. E como eu falei do setor de infraestrutura, que o ICMS afetou muito as suas receitas, o setor agro teve as suas margens também muito deprimidas, porque o preço dos insumos aumentou. E eu gosto de falar de aonde eu vou investir. Se eu fosse investir no Brasil esse ano, tanto na parcela de renda fixa quanto na parcela de renda variável, ou na parcela de FIAGRO e FIP, é agro e infraestrutura. Esse é o nome do jogo, é não querer reinventar a roda por aqui. E aí eu lhe pergunto, aonde que você investiria lá nos Estados Unidos, Rafão, sem seu Treasury? Dá para correr algum risco unilateral ou é long e short e é o menos pior que a gente tem que aguardar por aí? Então, Caio, a gente vem falando, né, que tomar uma posição comprada ou fazer uma posição vendida em bolsa acaba sendo muito difícil, né? Então, a gente tem um porto seguro que é o caixa, né, que é o tesouro de fato, que nos paga para ter uma certa paciência. Mas é possível, sim, fazer alguns trades, né, sem tomar esse risco direcional. Até algumas estruturas lá fora, por exemplo, que nos dão uma barreira de proteção de queda aí de 40% para o nome como Amazon, ele vai lhe pagar um cupom de 9% ao ano por 2 anos, né? Como se fosse um bond de high yield, uma barreira de proteção gorda para uma empresa super sólida e um prazo relativamente curto. Gosto também desse tipo de tática, desse tipo de trade, né, chamado de nota estruturada, isso, structure note, é uma combinação de derivativos em empacota em um único produto. E eu acho também, Caião, sinceramente falando, eu venho ganhando bastante, enfim, venho gostando da tese de ouro. Tá? Eu sei que subiu para caramba, talvez tenha uma consolidação de mercado, o que está ditando isso é os juros, né? Quando os juros sobe, o ouro cai, quando os juros cai, o ouro sobe. Então está uma correlação muito forte, mas é aquela questão de produção, né? A produção de ouro vem caindo por questões ambientais, por questões ESG. Não vou me aprofundar agora, mas a gente até mostrou em um bate-papo passado que nas últimas décadas, né, quando isso aconteceu, de fato, o preço se valorizou. Aí, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu até vou pedir para você me permitir compartilhar a tela. Quando você está compartilhando, eu não consigo. Só queria passar uma dica aqui para aqueles que nos acompanham, que é o seguinte, tá, pessoal? Pô, boa parte das informações que a gente passa aqui para vocês, pelo menos eu, né? O Caio ainda não adentrou essa moda. É diretamente do Twitter. Eu estou compartilhando aqui minha tela e essa é a minha página no Twitter. Sem querer fazer propaganda, eu quero mostrar que você consegue repostar muita coisa boa e eu uso como se fosse um diário, para lembrar das coisas. Então eu vejo uma matéria bacana, como aqui eu fiz, né, do Wall Street Journal, e coloco um comentáriozinho, né? No bueno, não é bom, né? Isso mostra, pô, tá tendo venda ali de imóvel corporativo em São Francisco a 20% do valor que foi pago, enfim, 5 anos atrás, né? E aí você olha também a opinião de economistas renomados. Esse Mohamed El-Erian é o economista-chefe da Allianz.
ele está falando que vai ter 25 pontos em maio e 25 pontos em junho do Fed, ou seja, vai para 5,5, que os dados essa semana corroboraram essa tese, né? Enfim, aí a gente tem aqui o Carl Quintanilha, que justamente é um repórter da CNBC que posta aí visão de gestores, isso diretamente da mesa do JP Morgan, informação da fonte, falando que até agora a temporada de resultados tem sido muito boa, né, com 80% das empresas superando as expectativas de lucro, e mais importante, as companhias estão conseguindo segurar os seus guidances, Caio. Impressionante isso. As companhias estão emitindo guidances ali em linha com o esperado, ou às vezes aumentando esses guidances, né? A expectativa futura de lucro que eles falam para o mercado. E era isso que o mercado estava mais, né, de fato, preocupado entrando nessa temporada de resultados. E é por isso, no meu ver, que a gente está vendo também o rally. Porque os dados macroeconômicos não corroboram do rally que a gente viu essa semana. Os dados, né, corporativos, sim, de fato, mostram ali um certo otimismo. Então, pessoal, tem muita coisa bacana. Olha só, o CDS nos Estados Unidos, ou seja, aquele seguro que o cara comentou, está batendo máxima histórica, está perto do CDS brasileiro. É por que isso? Porque está tendo um impasse do teto da dívida pública lá. Os Estados Unidos tem uma dívida, um teto da dívida de 31 trilhões de dólares. Toda vez, todo ano, tem que aumentar esse teto para conseguir emitir mais dívida para pagar a dívida existente. Então, não se enganem, todos os governos do mundo rodam um esquema de pirâmide, tá? Legalizado. Isso é a mais pura verdade que acontece. E dessa vez, está tendo um grande impasse. Os republicanos querem uma coisa, os democratas querem outra, eles não chegam a um consenso e vai acabar o dinheiro do Tesouro ali próximo de, em agosto, setembro, né? Então, vocês não chegaram a um impasse, né? O pessoal fala do risco do default. É impossível isso acontecer, tá? Todo ano a gente tem esse mesmo barulho, mas esse ano tomando proporções aí, talvez nunca antes vistas, tá? Então, pessoal, por isso, por hoje é isso, tá? Usem o Twitter, tem muita informação primária. Se quiserem ir na minha página para seguir pessoas que vocês, né, eventualmente não encontrariam indo sozinho, pessoas ali de mercado, estrategista do JP Morgan, da Morgan Stanley, é legal pra caramba para quem tem interesse, tá? É direto da fonte. Palavras finais e vamos encerrar. Rafão, um forte abraço a todos. Eu recomendaria não seguir necessariamente somente no Twitter. A gente tem, né, diversos materiais aqui, tô 100% nosso, então carteira de renda fixa, carteira de fundo imobiliário, carteira de FIAGRO, carteira de infraestrutura, carteira de renda, de ganho de capital, carteira de ações. E assim, a gente faz sem nenhum conflito de interesse. Eu não quero saber se a gestora A, B, C ou D, eu estou olhando para a qualidade de crédito, para quanto que vai me pagar, o quanto que eu tenho de lastro, qual que é a minha previsibilidade nesses investimentos. Então, quer investir de forma conservadora, quer ter ali um pouquinho mais de risco, conversa aqui com a gente só faz isso e a gente faz isso com muito prazer por vocês, pela Critéria. Era só isso mesmo. Forte abraço a todos.